Quem você trouxe hoje pra gente? Hoje a gente vai falar de um assunto que parece muitas vezes distante, né, dos pequenos grupos, das pequenas e médias empresas, mas isso tem mudado. A gente é muito acostumado a ver fusões e aquisições de grandes empresas, né? Vamos citar aí há alguns anos a fusão da Sadia com a Perdigão, né? Tem uma gigante da agroindústria de alimentos, mas esse cenário de aquisições e fusões de empresas é muito forte, tem aumentado cada vez mais no agronegócio e também voltado para os pequenos locais, porque é muito importante, principalmente, a informação que as pequenas empresas têm, as médias empresas têm e o relacionamento que essas empresas têm. Por isso eu trouxe um especialista nessa área, ele já está nos ouvindo. Eu quero dar um bom dia ao Luiz Eduardo Andrade, que é líder de agronegócio na empresa Condere, especialista em fusões e aquisições. Bom dia, Luiz. Bom dia, Dejane, bom dia, João, bom dia, Laurindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de poder falar de um assunto que para nós é o nosso dia a dia e é tão relevante aí para o mercado brasileiro. E a gente falava até, preparando aí para a entrevista ontem, bati um papo com o Luiz. Luiz, eu gostaria que você iniciasse falando deste cenário. O que é o mercado e tendência, então, para esse mercado de fusões e aquisições? Bom, de maneira geral, o mercado de fusões e aquisições ele passa por investimentos diretos de grupos locais ou estrangeiros no capital de companhias que estão operando aqui no Brasil. Então, basicamente, você pode ter vendas minoritárias, vendas majoritárias ou vendas totais de negócios, né? Então, quando você tem um grupo estrangeiro, um grupo local ou até mesmo um fundo de investimento fazendo um investimento direto numa companhia, você tem não só o aporte de dinheiro, como você tem toda uma expertise de mercado, uma tecnologia que vem embutida, uma maneira de pensar um negócio que acompanha esse investimento. Então, diferente de uma dívida bancária, em que você passa a ter um credor, quando você fala de uma operação de fusão e aquisição, você está falando de investimento direto no capital da companhia, em que aquele empresário ele passa a ter um sócio, ou a empresa, se for uma venda total, passa a ter um novo controlador. Quando a gente fala no setor de agropecuário, no setor de agronegócio, que segmentos são mais impactados por fusões e aquisições, por essas fusões de empresas? Você pode nos exemplificar alguns também? Claro, eu acho que o movimento mais recente, que tem sido mais latente, tem sido dos distribuidores de insumos, né? Então a gente viu um movimento grande de consolidação nos últimos anos. A parte de nutrição animal recentemente também tem sido bastante demandada e a parte de insumos como um todo, né? Então, desde sementeiras que têm uma tecnologia e uma inteligência de produto que se traduz num bom potencial de campo daquele material genético, defensivos agrícolas com uma melhor tecnologia, com uma tecnologia principalmente que passa ali pelo biológico, né? E os biodefensivos, de uma maneira geral, têm sido muito demandados por tanto investidores locais quanto investidores estrangeiros. Então, se eu tivesse que destacar 3 grandes segmentos, seriam esses: distribuição de insumo, nutrição animal e a parte de sementes produtos tecnológicos para o agro, né, que aí vai passar também pelos biodefensivos e bioinsumos de maneira geral, bioinoculantes, bioestimulantes, tudo isso tem sido muito buscado, até porque no mercado existe hoje uma percepção que o químico ele não atua mais sozinho, ele vai atuar, o produto químico ele vai atuar dentro de um arcabouço, dentro de um ambiente que produtos acessórios vão complementar aquela atuação. Então o biológico ele entra muito nesse detalhe. E nesse cenário de fusões e aquisições, tem campo e cada vez mais abertura para pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, muitas vezes instaladas num município menor do interior, elas são buscadas também para fazer parte de corporações maiores? Sem dúvida, Dejane, eu acho, e uma percepção muito clara do mercado recentemente, passa
pelo relacionamento com o cliente. Então, independente se está numa capital, se está no interior, se está numa cidade com menos de 50 mil habitantes ou não, o que determina, vamos dizer, o apetite do mercado por esse tipo de companhia passa muito pelo relacionamento direto com o produtor rural. Então, essa base de relacionamento e essa construção de confiança que as unidades, que as distribuidoras têm com o produtor final, ela é muito relevante, né? Então, eu particularmente não vejo nenhum tipo de restrição em relação ao aporte da cidade, em relação à localização, né? E antigamente a gente só via esse tipo de operação acontecer em grandes companhias, né? Em grandes corporações. Hoje em dia, pequenas e médias empresas passaram a ter muita demanda de grupos investidores, sejam locais, sejam estrangeiros, justamente por isso, porque eles têm acesso ao produtor final. E o que manda, vamos dizer, nesse relacionamento, e o que manda nessa penetração dos produtos agropecuários é o relacionamento final com o produtor rural. Então, o distribuidor, né, independente de onde ele esteja, aquela pessoa que é o ponto focal do agricultor ou do pecuarista, ela vai ter a capacidade de falar com ele e de ser ouvida, vamos dizer assim, né? Então, essa capacidade do produtor de ouvir aquela determinada pessoa, aquela determinada distribuidora, aquela revenda, ela é muito relevante para um grupo que quer investir nesse negócio, né? Então, assim, sem o cliente final, você não tem nada. Então, independente de onde esse cliente esteja, bons relacionamentos constroem boas empresas. E essas empresas, então, muitas vezes aí a gente tem a audiência de empresários que estão no interior do estado, que possuem uma empresa como essa. Como é que elas precisam se estruturar ou, pelo menos, estarem abertas a esse negócio para que talvez haja esse investimento de investidores, haja essa busca de investidores externos? Eu costumo dizer muito para os meus clientes e para todas as pessoas que eu converso do agronegócio que nesse mercado é muito importante você estar sendo ativo, em que você busca aquele investimento com o perfil do dinheiro que faça sentido para você. Geralmente a gente tem receio, né, até por uma questão mais particular, e eu sou do interior também, eu entendo perfeitamente isso, eu não vou para o mercado, né? Mas, na verdade, quando você constrói um processo estruturado com uma companhia como a Conderi, que você faz essa assessoria financeira, em que você vai olhar toda a parte contábil, a parte financeira, a parte de mercado, quais são os caminhos de crescimento para aquele negócio, quais são as perspectivas de mercado para aquele negócio e como que aquele acionista vai capturar valor ao longo do tempo. Quando você constrói isso, você consegue determinar e pautar um processo competitivo que, no final das contas, ele vai gerar dois resultados principais. O primeiro é uma melhor valorização do negócio e o segundo é um alinhamento do DNA do dinheiro. Eu costumo dizer que dinheiro tem personalidade e é muito importante que a personalidade do dinheiro que está entrando seja a mesma daquele sócio. Então, tem que ser um sonho que é sonhado junto para crescer o negócio e para alavancar as companhias. E esse setor tem sido muito demandado em Mato Grosso também? Qual que é o perfil de Mato Grosso neste mercado de fusões e aquisições, Luiz? Eu acho, assim, colocando algumas linhas gerais, eu acho que toda companhia global que opera agronegócio, ela não pode estar fora do Brasil. E toda companhia que quer ter uma presença nacional no agronegócio não pode estar fora de Mato Grosso, né? Existem, óbvio, mercados que foram consolidados antes, então ali a região sul de Goiás, o próprio interior de São Paulo, o norte do Paraná, essa região ela foi sendo consolidada primeiro, até por uma questão de geografia e de conhecimento de culturas, mas inevitavelmente essa consolidação passa por uma expansão no Mato Grosso, né? Então, para te dar em ordem de grandeza aqui, nos últimos 4 anos, a gente teve aproximadamente 130 operações nesse mercado, né? Mato Grosso representa aproximadamente 10% desse número. Então, existe um apetite, a gente vê que existe um apetite, até porque o maior produtor de grãos do país, o maior produtor de carne bovina do país, precisa estar envolvido nesse ecossistema. Então, a gente vê que a nova fronteira, vamos dizer, das fusões e aquisições, ela tende a avançar no sentido aí Mato Grosso, Pará, o Mato Piba também. Então, assim, é um movimento que é inevitável, né? Então, pensando do lado do empresário, há hoje uma necessidade de profissionalização do negócio, boas práticas contábeis, práticas de governança. Então,
quando você me fala como se prepara uma empresa, né? Se prepara tendo boas práticas de gestão, olhando, vamos dizer, da porteira para dentro do teu negócio, né? Assim, tem que estar tudo muito bem organizado, tem que estar com as práticas que você considere que você mais consegue gerar uma métrica e uma mensuração de resultados boa do seu negócio. É claro que nem sempre tudo vai estar 100% perfeito, 100% amarrado, mas eu acho que em linhas gerais é isso. E Mato Grosso, como eu comentei, se uma empresa quer ser nacionalmente relevante, ela precisa estar no Mato Grosso. Na questão de, quando a gente fala também de captação de recursos, Mato Grosso é muito demandado até por fundos e por investidores externos, de mercados externos, outros países. Nesse cenário de investimentos também, a gente fala de que tipo de investimentos? Não apenas fusões e aquisições de empresas, né? Isso, existem hoje diferentes instrumentos, né, que propiciam para que pessoas físicas ou investidores menores consigam acessar esse mercado. E isso vai envolver o investimento, por exemplo, em terras, né? Então, hoje você tem fundos que compram terras no Mato Grosso, você tem corporações que estão verticalizando a operação, como a gente diz, nesse estado. Então, não só o mundo de fusões e aquisições vai estar na pauta, né? Investimentos diretos em terras, etc., vão também passar por isso. E aí são instrumentos diferentes, com um perfil distinto de mercado. E nesse cenário atual que a gente passa, Luiz, cenário econômico, as mudanças no cenário político, como é que se manteve o mercado de fusões e aquisições no Brasil também? O mercado de fusões e aquisições, especialmente aqui para o agro, a minha leitura é que o agro brasileiro não precisa provar mais nada para ninguém, assim. É um setor muito sólido, que cresceu exponencialmente nos últimos 20 anos, independente de governo, independente de política. Então, o empresário do agronegócio hoje, vamos dizer, é muito calejado, tem muita experiência, e são pessoas que sabem operar mercados com crise ou mercados sem crise. Eu não vejo particularmente nenhum movimento brusco, né, de mudança, né, estrutural. Existem questões pontuais de mudança política que podem afetar, questões tributárias, questões fiscais, eu acho que são os maiores questionamentos que passam, né, nesse momento na cabeça do empresário, e também uma questão de legislação sanitária tem sido discutida aqui, como é que vai funcionar isso nos próximos anos. Como eu disse, o agro brasileiro não precisa provar nada para ninguém. É claro que se o governo não atrapalhar, é excelente. Então, de toda forma, eu acredito que esse mercado vai continuar sólido, vai continuar ativo. A gente vê ainda um movimento grande de apetite dos empresários e dos investidores nesse negócio. A gente tem sido muito ativo aqui na Condera em buscar investidores para companhias, em especial companhias familiares, né, que estão mirando de fato um crescimento. Então, esse crescimento, a gente financia esse crescimento com o bolso de terceiro, que esteja muito alinhado com o objetivo de médio e longo prazo do empresário. Então, se é possível ele se alavancar e ele crescer o negócio dele a partir de uma expertise de um grupo maior, por que não, né? Então, a gente tem sempre construído essas teses aqui com os empresários para direcionar esse crescimento muito alinhado com os objetivos de médio e longo prazo dessas companhias e, obviamente, do momento familiar desses empresários, das questões de sucessão e etc. Luiz Eduardo, João Edson, bom dia. Dentro dessa perspectiva, questão das fusões, do mercado, você falou, da consolidação do agro, quando você olha um pouco à frente, vamos colocar aqui 15 anos, 20 anos, 30 anos, nesse mercado de rede, como que você enxerga o futuro? Qual a perspectiva de futuro em termos de mercado mesmo? E aí estou falando de mercado globalizado. Eu acho que a integração e, vamos dizer, uma profissionalização do negócio são cada vez mais inevitáveis, né? E aqui eu estou falando tanto da porteira para dentro da fazenda, quanto o mercado como um todo, né? Muitas vezes os produtores me ligam, me perguntam, Luiz, o que eu faço enquanto produtor rural? Eu digo, negocie bem,
porque essas negociações, esse processo de compra de insumo, de compra de semente, de compra de defensivo, etc., isso vai ser cada vez mais demandado e mais profissionalizado. Esse mercado vai ser mais integrado, a gente ainda tem uma baixa concentração nessa rede de distribuição de insumos aqui no mercado brasileiro, seja na pecuária, seja na agricultura. Então, hoje, o ator mais relevante desse mercado, a companhia com mais fatia de mercado, não tem 10% do financeiro que transaciona dentro desse universo, né? Então a gente ainda vê muito espaço para se movimentar. Pensando com a cabeça do empresário, é se preparar e conduzir um processo desse de maneira estruturada, entendendo para onde queremos ir no futuro, né? Qual que é o dinheiro que vai cumprir a etapa, que vai percorrer esse caminho que eu tenho de futuro, de maneira a agregar, de maneira a construir, de maneira a trazer boas ideias, né, ao longo do processo. E pensando no lado do produtor final, negociar bem, criar redes de relacionamento, ter possibilidades, até porque hoje instrumentos financeiros eles estão cada vez mais pulverizados e menos bancarizados, né? Então, assim, o produtor ele tem que estar muito por dentro daquilo que está acontecendo, ele tem que conhecer as ferramentas, ele tem que buscar conhecimento o tempo todo, né? Então, eu acho que passa por essas duas pontas, tanto pelo produtor rural mesmo, aquele cara que está aquela pessoa que está no dia a dia, no campo, com a caminhonete na terra, e também pelo empresário que está dando um instrumento para que toda essa cadeia e toda essa rede funcione, né? Então, os empresários, assim, se eu tivesse que dar uma dica para os empresários que estão nesse mercado, né, se preparem, construam um processo competitivo, tenham uma assessoria profissional do lado de vocês, porque esse mercado não é trivial, né? Precisa ser muito bem discutido, tudo tem que estar bem esclarecido, porque o combinado não sai caro. Então, se a gente alinha as expectativas desde o início, essas parcerias tendem a ser cada vez mais duradouras e longevas aí no mercado brasileiro. E sendo do agro, tem que estar em Mato Grosso, né, Luiz? Eu acho, assim, olha, eu sou mineiro, então eu sou um pouco bairrista, eu entendo perfeitamente essa questão do Mato Grosso, aqui menos afetivamente, mais tecnicamente, né? Então o Mato Grosso tecnicamente aí sempre ocupa a posição de liderança, tem quebrado recorde de produtividade, o aumento de expansão de área sem desmatamento e etc. é uma realidade no estado, acho que isso tem sido conduzido de uma maneira muito boa nos últimos anos. E o produtor do Mato Grosso, ele tem uma cabeça muito positiva, assim, todo mundo que eu conheço, todas as companhias com quem eu já tratei do Mato Grosso, são empresários que têm uma visão de futuro muito boa, uma visão muito construtiva, de agregar, de construir e de entregar e fornecer aí alimento para o Brasil e para o mundo, né? Então, de fato, como eu disse de novo, não dá para ser global sem estar no Brasil e não dá para ser brasileiro sem estar no Mato Grosso. Ok, Luiz, eu agradeço a disponibilidade do seu tempo em nos atender, em trazer essas informações, então, para a nossa audiência, para o nosso público, principalmente aí do setor agropecuário, né, das empresas que fazem todo esse setor girar. A gente falou com o Luiz Eduardo Andrade, que é líder de agronegócio da empresa Condere. Luiz, obrigada, um bom dia para você. Obrigado, um bom dia a todos, até logo.